Nós estamos diante de uma crise sem precedentes na história recente do mundo e sem precedentes na história recente do Brasil. Nós já passamos de 100 mil mortos, se você considerar que há pelo menos 35 mil mortos por problemas de respiração e que não foram devidamente diagnosticados e cuja suspeita de que seja Covid-19 é muito alta. Então, nós já passamos certamente dos 100 mil mortos, sem contar a questão da subnotificação. E aí, a gente olha ao redor e parece que não há nenhuma reação, não há nenhuma demonstração de angústia, não há nenhuma aparente crise na população. E a pergunta de hoje é: por que o brasileiro não reage? Por que a gente não reage diante de tantas mortes? 1.500 pessoas estão morrendo por dia no Brasil. Por que a gente não reage? Nós vamos conversar sobre isso daqui para frente. Na carta de Paulo aos Romanos, ele escreveu o seguinte no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 12: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Paulo está dizendo, primeiro, que Deus está fazendo alguma coisa, a vontade de Deus está atuando no universo, mas que nós não conseguimos participar dela porque nossa mente não está renovada, ou seja, nosso entendimento não está renovado. Nossos paradigmas precisam mudar, nossos padrões de consciência, de avaliação, de adaptação precisam mudar. E se nós não passarmos por essa mudança de mente, mudança de consciência, expansão da consciência, nós não vamos perceber o que de fato está acontecendo e nós não vamos reagir à altura e nós não vamos, então, entender Deus no meio disso tudo e não vamos ser cooperadores de Deus no meio disso tudo. E quando a gente olha para a situação que estamos vivendo no Brasil, onde 1.500 pessoas, brasileiras e brasileiros, morrem diariamente, e aí a gente olha para os lados e não percebe nenhuma reação, nenhuma angústia, nenhuma dor visível, nenhuma indignação, a gente fica perguntando o que foi que aconteceu, o que é que está acontecendo, por que é que a gente não percebe? E a Bíblia responde: porque os paradigmas de vocês estão errados, os padrões de vocês estão errados. E a gente precisa lembrar sempre que uma das grandes orientações das Escrituras é que nós choremos com os que choram. Isso é tão forte nas Escrituras que Jesus estava prestes a ressuscitar um ser humano que já havia sido sepultado há 4 dias, mas antes, mesmo tendo essa consciência da ressurreição, antes de mais nada, Jesus chorou, Jesus se condoeu, Jesus se solidarizou, juntou o coração dele ao coração das pessoas que estavam sofrendo. E a pergunta que hoje nós temos de fazer a nós mesmos, principalmente nós cristãos, nós evangélicos,
Por que nós não estamos chorando? Por que, em meio a tanta tragédia, pastores continuam insistindo em encontros presenciais? Pastores, inclusive, que sempre foram tidos de grande sabedoria, de pessoas com grande sabedoria. Esses dias eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes sugerindo às pessoas, junto com o pastor Arival, que fossem ao culto presencial. E eu fico pensando, gente, eu conheço esse homem, eu já preguei ao lado dele várias vezes. Como ele está chamando as pessoas para um culto presencial, quando nós estamos perdendo 1.500 pessoas por dia? Quando eu ouço pastores que eu nunca dei muita credibilidade, porque eles eram de denominações de ensinos espúrios, ou escusos, ou mal intencionados, ou minimamente mal sustentados, eu digo, paciência, ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe. Mas quando eu vejo homens desse quilate, eu fico me perguntando o que é que está acontecendo, por que nós não estamos chorando com os que choram, o que houve conosco. Então, não quero dizer que esses colegas não estejam chorando. Eu não tenho dúvidas de que eles devem estar. Não é possível que não estejam, mas isso não aparece. E aparece muito menos quando, em meio a essa tragédia, eles chamam as pessoas para o culto presencial, mesmo que se diga, não, mas o Estado liberou, o governador liberou, o prefeito liberou. Ora, nós sabemos que se há alguma coisa que não é forte, não é digno de nota nos nossos governos, sejam federais, estaduais e municipais, é sabedoria, é solidariedade, é lucidez. Não é notório isso, muito pelo contrário. Então, não adianta usar os entes federados, os entes municipais ou estaduais para justificar um ato, uma decisão que nós sabemos que é equivocada. Nós sabemos que é equivocada. 1.500 pessoas estão morrendo por dia. O que é que está acontecendo? Por que é que nós não reagimos? William, gostaria de ouvir você sobre esse tema. Boa tarde a você que nos acompanha pelo YouTube e bom dia para você que está conosco na Rede TVT. Felizmente, vivemos dias, como você disse ali, que pessoas até que nós levamos boas considerações, tomam decisões que, ao nosso ver, vêm de encontro, ou melhor, em oposição àquilo que é a vida, que é o Cristo. Infelizmente, nós estamos passando por isso nesse momento. E nós temos pessoas que deveriam se estar pensando nas ovelhas, na vida. Infelizmente, o que se parece é que eles estão realmente pensando na vida religiosa e não a vida cristã, não a vida em si, mas uma vida religiosa, que para ter essa vida religiosa se faz realmente necessário do aparato religioso. E infelizmente, nós que somos cristãos, nós não precisamos de aparatos religiosos. Ou melhor, felizmente, os cristãos verdadeiros não precisam de aparatos religiosos. O que nós precisamos defender é a vida. É a vida em si. Porque o que Cristo veio nos dar foi vida. E essa em abundância. Então, tudo aquilo que nós, todas as ações que nós tomamos, que vai ir de encontro à vida, está indo em oposição à pessoa do Cristo. Então, o nosso papel hoje, enquanto seguidores de Jesus Cristo, é defender a vida. E hoje, a maneira que temos de
preservar, defender a vida, é o distanciamento. É a maneira que nós temos hoje de nós nos distanciarmos uns aos outros. Infelizmente, como diz o texto de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar, porém hoje é o tempo de afastar-se de abraçar. E o afastar-se de abraçar, hoje, é sim um meio, uma maneira de dizer eu te amo, eu me importo com você, eu me importo com a tua vida. Muito bom. Davi. Boa tarde, Ari. Boa tarde, William, e todos e todas que nos acompanham. Tá frio aqui no ABC e tá fria a vida também. Tá tudo muito frio. Nós estamos frios em nosso coração. O texto que você mencionou, Ari, na versão que eu tenho aqui, diz assim: não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Vocês conhecem a história do sapo, né? O sapo, se você jogar um sapo na bacia de água fervendo, ele pula. Mas se você colocar o sapo na água fria e for esquentando a água aos pouquinhos, ele fica lá e vai se adaptando, e vai se adaptando, e vai se adaptando, até que morre com a água fervendo. Esse é o processo de normalização que nós temos vivido. A gente não se choca mais com 90 mil mortes. Pode chegar a 200 mil e nós não vamos achar nada demais. Vamos achar que é com alguém, que é lá longe, que é com o outro, a não ser que toque na nossa casa, que Deus permita não aconteça. Mas a gente vai acostumando. E como diz a poetisa, a gente se acostuma, mas não devia. A gente aceita, a gente se adapta, mas não devia. Ontem à noite eu reparti um texto com vocês. Ontem à noite eu, assistindo o final do Jornal Nacional, quando fizeram aquele minuto de silêncio pelas 90.188 mortes, e fizeram mostrando o estúdio em silêncio, e que a Renata Vasconcelos abaixou a cabeça assim, em sinal de prece, eu chorei. Eu chorei e eu gostei de chorar, porque gostei de sentir que ainda não estou normalizado, que ainda não estou banalizado com as mortes e o que está acontecendo. E peço a Deus, como diz a música da Negra, canta Graças à la Vida, esqueci o nome agora, só peço a Deus que o sofrimento não me seja indiferente. O William falou sobre essa questão da religiosidade. É interessante que nesse texto também de Romanos 12, fala de oferecer os corpos a Deus, e nas versões tradicionais diz que é o vosso culto racional. E na versão que eu tenho aqui diz que é o nosso culto autêntico. O culto autêntico é se oferecer a Deus para sentir e se identificar com o sentimento de Deus com todos e todas que estão sofrendo. Esse é o verdadeiro culto. Não precisamos de templos, nem de rituais, nem de liturgias, nem de bandas. Precisamos oferecer-nos a Deus e renovar a nossa mente para não se adaptar ao que está acontecendo aí. Muito bom. Vamos para o intervalo. Você estava falando da Mercedes Sosa. A cantora a negra é Mercedes Sosa, que cantava essa música de forma brilhante, aliás. Vamos para o intervalo e voltamos para continuar a questão. Por que a gente não reage? Muito bem, nós estamos aqui conversando sobre por que a gente não reage. 1.500 mortes por dia.
por dia. É assustador, mais de 90 mil mortos. Na verdade, nós sabemos que isso está subnotificado, que se a gente contasse as 35 mil mortes por causas ligadas à questão de respiração, e que provavelmente, ou quase que certamente, são também oriundas da infecção com o Covid-19, nós já teríamos passado há muito dos 100 mil mortos. Nós estamos com 2,5 milhões de brasileiros e brasileiras infectados e infectadas, e alguns mestres em saúde estão dizendo que a gente pode pegar esses 2,5 milhões e multiplicar por 7, que aí a gente vai estar próximo da verdade. Gente, é muita dor, é muita angústia, é muito desespero, é gente que perdeu a família toda em uma semana, 2. E o Estado absolutamente inerte. E se você pensar no que está acontecendo com os indígenas, Deus nos perdoe, Deus tenha piedade de nós e tenha piedade deles. Eles estão morrendo aos borbotões, meu Deus do céu, aos borbotões. É assustador, assustador. Estão perdendo os seus líderes, os seus sábios, estão perdendo gente uma atrás da outra. A letalidade entre eles é maior do que a nossa média, ou seja, a média dos demais brasileiros. É uma coisa assustadora, é um crime. É um crime. Tudo que eles receberam do Estado brasileiro foi veto, veto, veto. Até a água lhes foi vetada, os EPIs lhes foram vetados. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo sobre todos os aspectos. E eu volto a dizer, por que as bandeiras brasileiras, sejam dos municípios, dos estados ou da federação, não estão a meio mastro? O país está de luto, todo mundo tinha de olhar para uma bandeira a meio mastro e se lembrar, nós estamos de luto, nesse momento, brasileiros e brasileiras estão morrendo. Nesse dia, nós vamos perder mais 1.500 brasileiros e brasileiras, pelo menos. Então, é assustador. É assustador, não se parece nada com Jesus Cristo quando você olha para os evangélicos, para nós, né? Nós que cremos, pelo amor de Deus, nós cremos em Jesus. Nós cremos em Jesus, que chorou diante da morte de Lázaro, que ele ia ressuscitar logo em seguida. Deus do céu, o que está acontecendo? Então, William disse algo sobre estamos indo contra o próprio Cristo. William, nós perdemos a fé? Quando o Filho do Homem vier, será que achará fé na terra? Disse o próprio Cristo. No Evangelho de Mateus, Mateus descreve isso, né? Parece que perdemos a fé. Em muitos casos, perdemos a fé porque aquilo que se fala hoje a respeito de fé não é fé, mas uma crença. E crença é uma coisa, fé é outra. São coisas distintas. Nós precisamos da fé no Cristo, que vem causar uma transformação pessoal. E essa transformação pessoal, que a Bíblia chama de fruto, quem colhe esse fruto, ou seja, esse resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida, aquilo que a fé vai produzir, são os outros, as outras pessoas. Sempre o próximo, o outro é que vai colher desse fruto, vai, então, ter as consequências da vida do Espírito em nós. E fica claro, diante daquilo que nós estamos vendo, que o que há hoje não existe uma fé no Cristo, mas sim uma crença. E o evangelista João vai dizer que aquele que crê em Deus, boa coisa faz, porque até aí ficou equiparado ao diabo.
ele diz que até os demônios creem e estremecem. Isso, infelizmente, não acontece com alguns crentes. Ou seja, tem alguns aí que estão pior do que os próprios demônios, né? Porque pelo menos eles estremecem diante de Deus. E está faltando isso. Uma fé que venha nos levar a ser o ser humano que Deus deseja que nós sejamos, que venha refletir realmente o caráter de Cristo. Ser realmente um cristão em que as pessoas possam enxergar o próprio Cristo em nós, ser de fato a pessoa do ser de fato, viver de fato o cristianismo, de tal forma que aqueles que estão em nossa volta possam ver a vida de Cristo em nós e possamos levar isso. Nós servimos a um Deus que deu a vida. Ele preferiu morrer do que nos matar. E agora nós estamos brigando para um aparato, por causa de um aparato religioso. Claro, precisamos ter as nossas reuniões. Nós, enquanto cristãos, nós vivemos de forma gregária, nós temos as nossas reuniões, precisamos da nossa comunhão. Porém, como disse anteriormente, o momento de hoje não é de abraçar, mas de afastar-se de abraçar. E isso sim é uma maneira de dizer ao outro: eu te amo, eu me importo com você. É isso. Porque hoje, graças a Deus, nós temos outros meios de podermos estarmos juntos. Porque virtual não é o contrário virtual não quer dizer que a pessoa não está ali. Ela está. Ela está. Então, é uma maneira de nós estarmos juntos de alguma forma. Temos hoje, a ciência tem nos ajudado. Então, vamos aproveitar aquilo que a ciência nos dá para compartilhar da nossa fé e entender que aquilo que nós vivenciamos hoje, a partir dos aparatos religiosos, são crenças. E aquilo que o Cristo vem buscar não é crença, mas fé. Exatamente. A fé, a fé, a fé. Pela fé, somos justificados e temos paz com Deus. Pela fé. Cremos em Cristo, cremos na sua morte, na sua ressurreição, cremos na sua redenção e, acima de tudo, cremos no seu amor. Então, o mínimo que nós poderíamos fazer é expressar esse amor nesse momento. E o amor de Cristo é um amor que o levou a esvaziar-se, que o levou a fazer a viagem mais longa possível, do infinito para o finito, a doar-se a si mesmo. Não é possível que a gente não consiga se doar, não é possível que a gente não consiga simplesmente suprimir algumas coisas pelo bem de todos. Não é possível. Não faz sentido, não se coaduna com a nossa fé. É angustiante. E a gente está falando dos mortos, a gente não está falando, está deixando de lado, por exemplo, os enlutados, os que estão em absoluto isolamento e que estão orando a Deus para que tudo isso passe, mas que não podem se expor e não querem e não devem se expor. Nós estamos diante de quadros dantescos. Nossos profissionais de saúde morrem numa proporção muito maior do que das outras nações. Muita gente dando a vida. Como é que nós, pastores, chamamos as pessoas para exporem-se à morte quando a gente sabe o que é que está acontecendo? E assim, como a gente justifica isso diante dos profissionais de saúde que estão morrendo para salvar os nossos irmãos e irmãs, nossos conterrâneos? Então, isso devia nos escandalizar. Isso devia nos escandalizar. Então, Davi, um colega meu, amigo, muito querido, a quem eu sou muito grato na vida, ele disse para mim que estava reunindo o pessoal dele presencialmente, porque ia fazer o quê? Ia ficar esperando tudo isso passar e depois botar a culpa no governo, julgar o governo e tal. E eu disse para ele: querido,
qualquer governo é julgado. Quem não quiser ser julgado, que não seja governo. Agora, você está fazendo isso, você está expondo ao seu povo à morte para salvar esse governo? Ele disse, não é isso. Então me explica, pelo amor de Deus, me explica. Davi, tem alguma explicação para essa devoção a esse moço que o teólogo disse que tem todas as características de anticristo, e nós mesmos, em um de nossos programas, dissemos isso com todas as letras, que esse governo tem todas as características do anticristo. Davi, como é que você explica essa devoção a um sujeito que se parece com o anticristo? Ari, William, na verdade, esse que está agora no poder central do Brasil, ele não nasceu, ele não é a causa, ele é o efeito de coisas mal resolvidas na nossa caminhada como igreja e como brasileiros. Nós precisávamos ter tido uma renovação da nossa mente, como diz o apóstolo Paulo. E a nossa mente se moldou ao século, se moldou às estruturas deste mundo. E a gente se adaptou. E ao se adaptar, surge então uma proposta que é parecida com aquilo que a gente se adaptou, que é esse presidente que está aí, e seus asseclas e suas linhas de pensamento. O que nós precisamos é de arrependimento e voltar a não nos conformarmos. Não nos conformarmos com o tratamento dado a essa pandemia, quando, no mínimo, 10% das mortes poderiam ter sido evitadas só com ações do presidente. As mortes entre os indígenas. Minha esposa tem um tio que é missionário entre os terenas. Todos os dias ele manda relatos de mortes e mais mortes lá entre os índios terenas, por falta de de tratos com a doença. Um presidente que cortou o suprimento de água, de assistência médica e de recursos para os indígenas nessa situação de emergência de pandemia. A gente não devia se adaptar ao trato com o planeta, a ter uma teologia que é contra o planeta. Nós temos que construir uma outra teologia, uma teologia mais bíblica que cuide do planeta e faça disso um jardim. Nós não podíamos nos adaptar à normalização do racismo. O racismo que não foi resolvido com a abolição e que os ecos e consequências deles estão aí até hoje, na morte de meninos e meninas negros nas nossas periferias. É mais tentando transformá-los não em livres, mas em consumidores. O pensador Noam Chomsky diz que é mais fácil transformar o escravo em consumidor do que libertar o escravo. E é isso que nós fizemos, transformamos os que não estavam livres em instrumentos do modelo capitalista e de consumo. E não trouxemos liberdade de moradia, de saúde, de trabalho para essa gente. Nós precisamos voltar, nos arrepender e renovar a nossa mente. Não renovar em usos e costumes, mas renovar nos valores do Evangelho. É isso que eu penso. Muito bom. Essas verdades são tristes, mas precisam ser enfrentadas. Então, como disse o William, nossa fé se esvaziou quando o nosso egoísmo deveria ter se esvaziado. E, como disse o Davi, isso é a soma de um bocado de equívoco. Desde o golpe de 16, nós estamos
preparando-nos para esse tipo de estupidez, esse tipo de vergonha, esse tipo de vexame e de assassinato em massa. Não é à toa que o presidente foi agora indiciado ou denunciado no Tribunal de Haia como genocida. Então, isso significa que, por exemplo, a Rede Globo, que agora chora, é culpada. É culpada, porque quando ela devia ter ficado em silêncio, ela mentiu. Mentiu sobre o partido que estava no poder, mentiu sobre a presidenta, mentiu sobre a realidade brasileira e criou as condições necessárias e suficientes para que hoje a gente chore desesperadamente. Nós precisamos, de fato, mudar a nossa mente. Nós precisamos que Deus nos dê essa graça de transformarmos pela renovação da nossa mente, ou seja, de sairmos dessa estrutura, de deixarmos de pensar como essa estrutura que está nos matando, denunciar essa estrutura, tanto no campo religioso, como no campo econômico, quanto no campo social e quanto no campo político. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, é comigo e com você, daqui para frente.